Gravando, vamos lá, total insanidade de novo. O sol está batendo aqui, está entrando e saindo, então, e não só o sol está batendo, mas o vizinho de cima está batendo, umas marteladas, então não são as condições mais propícias, nem mais garantidas para fazer uma gravação razoável, mas vamos lá de qualquer maneira. Aliás, o fato de ter alguém batendo e gerando 110 decibéis em horários os mais variados é prova de que mesmo num prédio pequeno, né, que a gente às vezes imagina que alguns problemas da sociedade sejam em escala. A sociedade cresceu demais, né? Quando você pensa em Aristóteles falando da cidade ideal, ele pensa em, sei lá, algumas centenas de milhares de pessoas, ele não pensa em uma cidade de 20 milhões de pessoas. Mas quando você mora num prédio que tem meia dúzia de apartamentos e mesmo assim já é um convívio difícil, então isso mostra que talvez o buraco seja um pouco mais embaixo, mas não é da vizinhança, ou talvez seja, que eu quero comentar hoje com vocês. Eu gravei um vídeo ontem sobre outro assunto, mas tem uma coisa me incomodando um pouco, que é a seguinte, vamos ver se eu consigo colocar isso. É um tema que de uma maneira ou de outra eu já abordei, tá? Por aqui. A questão é a seguinte: hoje minha mulher, coincidência, estava comentando de uma situação em que um grupo de trabalho precisava de uma decisão da direção, e aí, ao conversar com a direção adotou um critério completamente bizarro para nortear. O critério é X. Aí eu lembro que minha mulher ficou chocada, falou: puxa, esse é um cara com formação, caramba, o cara é formado, o cara é engenheiro. E eu me lembrei do seguinte: eu sou formado em rádio e TV, fiz comunicação, sou da ECA, mas eu passei algum tempo na engenharia. Eu tive uma passagem ali que eu não gostei muito, acabei saindo. Mas uma coisa eu me recordo é que você tem lá, naquelas matérias todas de exatas, é lógico, você tem um semestre de ética que ninguém leva a sério, que eu me lembro, ninguém levava, era meio só para ticar, né, só para carimbar e vazar e vamos embora. Ninguém está pensando muito naquilo e vamos que vamos. E aí o curso foi evoluindo. Eu lembro que chegou um certo momento, eu fiz um tempo de engenharia de produção, em que você tinha lá, você aprendia, né, como encarar praticamente qualquer atividade humana, seja criação de ostra, indústria na China, seja um hospital, qualquer atividade humana, mais ou menos da mesma maneira, né, como uma produção que você tem que otimizar e tal. E isso chegando no detalhe até de você, quanto tempo o funcionário tem que demorar para botar aquele parafuso, porque se o cara estende o braço em X ângulo, isso é de 0 tantos milissegundos, se ele vai pegar uma peça que está a meio metro, você consegue pré-determinar quanto tempo o cara vai precisar para enfiar alguma coisa em outra coisa. E eu falei: meu Deus do céu, que coisa estranha, eu estou programando pessoas como se fossem marionetes, e eu estou enxergando os negócios mais diversos, como se na verdade não fossem todos um só. Eu sei que isso me causou um incômodo tão grande, entre outras coisas, que eu acabei saindo fora e fui para a área de comunicação. Por que eu estou contando essa história um pouco pessoal? Porque o que eu percebo como uma questão, pelo menos que me intriga bastante, que eu acho que está fazendo um pouco de falta, é que critérios, que valores, que paradigmas que a gente usa para justificar ou para dizer o que é bom, ou o que não é, ou o que é desejável, ou o que não é, né? Lá nos meus tempos de produção, o critério era simples, era fechar a conta, era dar dinheiro, era dar lucro. Você tinha lá objetivos bastante tangíveis, né? Coisas que o Excel consegue entender, né? E aí eu já percebi que muitas pessoas acabam se bitolando nisso, né? Porque toda a racionalidade, ela se embriaga com ela mesma, né? É comum, isso faz parte da natureza humana, a gente acaba se embriagando com os próprios, a coisa vai se enriquecendo, ela se autoalimenta, e quando você vai ver, você descolou um pouco da realidade de alguns outros fatores. Então é muito comum encontrar gente que aí tem um Excel na cabeça e não consegue, aí só consegue avaliar em termos de custo-benefício, né? Eu lembro de um personagem falando: aquele restaurante tem um excelente custo-benefício. Quer dizer que ele é barato? Ou se quer dizer que a comida é muito boa? Custo-benefício, dá para aplicar isso sempre. Então eu entendo que matemática é poderosa, que o Excel é poderoso, que isso ajuda a gente a ver em determinadas situações, mas eu acho que a sociedade brasileira,
global, tantas outras sociedades por aí, estão enfrentando problemas para os quais a maneira de avaliar, ou de julgar, ou de ponderar, ou de valorar, ou de pautar, embasar, estão começando a ficar caducos. Hoje eu fiz uma provocação na social media ali dizendo que não era mais uma questão de esquerda ou direita, era uma questão de honesto ou desonesto. Fazendo um parênteses, é porque eu tenho uma tese que parece aquelas coisas do Foucault, a microfísica do poder. Antes de pensar em qualquer explicação barroca, ou por que o mundo, a conspiração, seja lá o que for, eu acho que existe uma questão simples. Existem alguns lugares onde vale a pena ser honesto e outros lugares onde vale a pena ser desonesto. Eu acho que essa é a diferença simples. Principalmente pensando numa cultura como a nossa, onde a questão da desonestidade se atravessa classes sociais, gerações, etnias, regiões, é impressionante. A gente convive com isso com uma naturalidade que tem lá seu peso. Mas fecha parênteses. A questão para mim volta a ser, e não tenho uma resposta para isso, claro que não, mas o que é um bom critério? O que a gente efetivamente espera? Será que, como é que a gente está gamificando esse mundo? Eu já falei aqui isso em outras ocasiões, essa questão da gamificação. Qual é a regra do jogo? Se a gente sempre fosse pautar pela questão da grana, do lucro, do não sei do que lá, o que a gente está deixando de fora? Como é que a gente coloca numa decisão, até de política pública, quem vai ser mais beneficiado ou menos? Aonde vale a pena você apostar o seu recurso? É lógico que isso são decisões que, quando você escolhe um caminho ou outro, normalmente você acaba fazendo decisões ideológicas, decisões que de repente são políticas mesmo, que não são estritamente racionais. Quanto vale uma vida? Quanto vale a pena você investir o dinheiro público ou seu dinheiro, sei lá, para salvar X quantas pessoas? Tem decisões que são muito difíceis, e eu não sou o primeiro a estar levantando essa lebre aqui. Então, sempre você tem critérios políticos para isso. Então, muda de governo aqui, muda de governo lá, de repente foca mais na periferia, foca mais no centro, foca mais em atrair estrangeiro, foca mais em não sei quem. Então, existem N critérios. O que eu sinto apenas é que alguns desses critérios que estão super consolidados, que estão super... que são, inclusive, queridos, são defendidos a unhas e dentes e que são muito passionais, muitas vezes, seja para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tanto faz. Talvez eles se baseiem, ou eles tenham nascido em outros tempos. Será que alguma coisa que foi pensada há 2000 anos atrás ainda procede? Não é nem por uma questão de antiguidade, ou alguma coisa que foi pensada no século XIX, será que ainda procede? Porque não só procede em termos de... Não que o mais antigo seja pior, não é essa a questão. É que algumas dessas filosofias ou desses valores foram baseados em visões do ser humano, conhecimentos de como funciona o seu coração, a sua mente, como funciona a sociedade, que de repente não valem mais. Eu acabei de... Eu nem teria tempo para estar gravando isso agora, porque eu tenho que sair, mas eu estou gravando isso porque eu acabei de ter que deletar um comentário ali do meu Facebook de uma figura que, sem mais nem menos, mandou um vídeo lá para uma nova ideologia, ou seja lá o que for. Eu fiquei assustadíssimo, falei, cara, desculpa, mas assim, toda vez que eu ouço falar um novo homem, refazer o homem, refazer uma nova sociedade, eu penso em stalinismo, nazismo, eu penso em Pol Pot, eu penso nas coisas da Coreia do Norte, eu penso nas coisas mais esquisitas, penso naquelas cenas em que todo mundo se mata, simplesmente pela razão de que muitas dessas crenças de que você pode mudar ou não pode mudar se baseiam em fantasias sobre como as pessoas funcionam, do que elas são efetivamente capazes. E aí a gente, não que eu saiba 100%, mas tem inúmeras pesquisas recentes em neurociência, economia comportamental, que começam a mostrar que você não é 100% racional, que você não é 100%, você não é um ego indivisível, ou que você também não é um santo, você também não é o lobo, aquela coisa do Rousseau, esquece, não é possível, Descartes, esquece, não é possível, não tem a dualidade. Então uma série de coisas estão ficando caducas e estão convidando a gente para começar a repensar novos critérios. Então essa é uma questão em aberta.
O que mais me preocupa é a gente se apegar, ou gente mais nova, gente mais, sei lá, se apegar a critérios e valores que, na verdade, não se baseiam em nada concreto, que é achismo, que é absolutamente obscurantista, né? Eu tentei até argumentar com o rapaz, mas toda fantasia dessa, a primeira coisa que ela faz é criar vacina contra o que vem de fora. Ah, eu já sei, você está falando isso porque você é um descrente, qualquer coisa. Então você percebe que o cara ficou prisioneiro de uma coisa que é circular, que é fechada, ele entrou, não vai conseguir mais sair. Tá? E uma das coisas que um pensamento um pouco mais, vamos chamar de científico, me encanta, é a possibilidade de você admitir que talvez você esteja errado sempre, vamos tentar ouvir, vamos testar, talvez isso funcione, talvez não funcione. Curiosamente, talvez essas coisas dogmáticas, essas coisas sectárias, essas coisas que são radicais, né, que pedem por um envolvimento muito mais intenso do seu fervor, elas são muito mais sedutoras e muito mais interessantes do que essa coisa low profile de quem está tentando ser intelectualmente honesto, admitir que pode estar errando, fazer testes e tentar cruzar disciplinas, estar aberto e tal. Infelizmente a impressão que eu tenho é que essas bobagens são muito mais sedutoras e se propagam muito mais rápido do que qualquer outra postura um pouco mais, caramba, mais pé no chão, mais honesta. Então a questão para mim aqui é a seguinte, isso é um tema que vem atravessando outras falas minhas aqui de inúmeras maneiras. A questão é, se a gente for inocente, se a gente for ingênuo, ou se a gente for mané, ou se a gente for poliana, achar que o mundo é cor-de-rosa, que estamos indo, eu recebi um comentário, não, porque nesse novo mundo líquido, sem fronteiras, digital, eu falei, cara, para, são pessoas que estão se matando na Síria, são pessoas que estão se matando aqui em São Paulo, são pessoas se apaixonando, como assim mundo líquido? Vamos botar o pé no chão e olhar de novo para quem nós somos, do que nós somos capazes, do que nós não somos capazes, né? Então fica aqui um apelo, eu não sei qual é a sua disciplina, não sei qual é a sua atividade, mas explore um pouco mais, mas explore, por favor, coisas um pouco mais recentes, coisas um pouco mais desinteressadas, coisas um pouco mais modernas, porque senão o que a gente vai acabar fazendo é simplesmente consolidando ou dando ferramentas tecnológicas para coisas arcaicas que nunca funcionaram e que vão continuar dando no que dão, né? Então, a culpa não é do capitalismo, a culpa não é de não sei quem, às vezes a questão é outra, de repente a gente precisa estar começando a abrir um pouco mais e deixar de se contentar com maniqueísmos ou questões que são um pouco sedutoras, mas bizarras. Bom, espero ter feito alguma diferença. René de Paula Júnior falando. Bom, roda e avisa, embora eu não esteja rodando. Um abraço.